Olá, seja bem-vindo. Olha, o material que a gente vai mergulhar hoje é daqueles que dão um nó na cabeça, mas tipo de um jeito bom. Parte de uma premissa quase absurda. E se a raiva que sentimos numa briga e o brilho de uma estrela obedecessem exatamente à mesma lei? A gente vai fundo na introdução do livro O Poder da Resistência, de Elder Lag, para entender essa conexão que ele diz não ser filosofia, mas sim o manual de instruções do universo. É uma afirmação de largada muito ousada, né? Logo no início do material, o autor, Elder Lag, escreve, e eu cito: "O que eu digo não é a minha opinião, nem um devaneio filosófico. É a maneira como o universo funciona." Ele basicamente nos pede para não ler o texto buscando concordar ou discordar, mas para observar como quem olha para o céu, sabe? Procurando padrões. A proposta é que conceitos como resistência ou desejo não são metáforas, são mecanismos tão reais quanto a gravidade. Certo, então a missão aqui é suspender a descrença e tentar enxergar esses padrões. E o primeiro padrão que o texto aponta já redefine uma palavra que a gente usa o tempo todo: resistência. Quando eu ouço resistência, penso logo em protesto, em lutar contra algo lá fora, contra um sistema, uma injustiça. Exato, e o texto imediatamente vira essa ideia do avesso. A resistência que importa, segundo o autor, não é a externa, que ele descreve como barulhenta, ativista. A verdadeira resistência é interna, silenciosa, cirúrgica. A definição que ele usa é resistir ao impulso de fugir de si mesmo. É um conceito bem denso. Fugir de si mesmo, como seria isso na prática? Olha, o texto descreve dois grupos de pessoas para ilustrar. De um lado, aqueles que fogem do que ele chama de impacto entre a luz e a sombra dentro de si. Essa fuga acontece através de rituais, de fórmulas prontas, de buscar respostas fáceis lá fora para não ter que lidar com o caos aqui dentro. Do outro lado, estariam os que queimaram por dentro, que pararam de fugir e entenderam a regra principal. O único trabalho real é consertar a si mesmo. Uhum. Isso me lembra um pouco a ideia de que é mais fácil apontar o dedo para os problemas do mundo do que olhar para os próprios problemas. Mas o autor usa uma analogia aqui, a do auditório escuro, para explicar melhor essa dinâmica. A ideia é que a luz já está lá, nas paredes, mas precisa de coragem para ser ativada. No primeiro momento achei poético, mas, na prática, o que significa essa coragem? É só uma força de vontade? É mais específico que isso. E aqui o texto faz uma distinção crucial entre fé e ação. A pessoa no auditório escuro pode rezar, pode implorar, pode ter toda a fé do mundo, mas, segundo o autor, nada disso acende a luz. Ele afirma categoricamente: a oração não substitui o movimento e a fé não substitui a transformação. A coragem aqui não é um sentimento abstrato. É um movimento físico de se levantar e ir até o interruptor. Ok. Então o interruptor não é fé, não é oração, é comportamento. Mas qual comportamento exatamente? O que eu preciso fazer, ou, nesse caso, não fazer, para ligar essa luz? E aí que o conceito se amarra. O interruptor é a própria resistência interna. A iluminação aconteceria no exato momento em que a pessoa resiste ao impulso de cair no velho eu. O texto dá exemplos muito concretos, sabe? É resistir ao desejo de culpar o outro, mesmo quando se acha que tem razão. É resistir à tentação de se sentir superior a alguém numa conversa. É resistir ao impulso de querer tudo pra si, de ser egoísta. E ele mencionou um que é universal, eu acho. É resistir à narrativa de vítima. E como essa narrativa tenta seduzir a gente? É quase um alívio, né? Jogar a culpa no chefe, no governo, no trânsito. É muito mais fácil do que olhar para dentro e ver a própria responsabilidade. Exatamente. O texto está dizendo que esse alívio momentâneo, essa pequena satisfação do ego, é o que mantém o auditório na escuridão. O interruptor é essa escolha consciente, microsegundo a microsegundo, de não ceder esses impulsos reativos. O autor chega a comparar as religiões a lâmpadas. Elas podem ser lindas de todos os formatos e cores, mas são inúteis se o interruptor interno da pessoa estiver desligado.
Certo. Ok, até aqui a gente está no campo da psicologia, da autoajuda talvez, mas o autor dá um passo além, que é o que torna esse material tão denso. Ele afirma que esse mecanismo não é só uma boa ideia, é uma lei da física. Como ele faz essa ponte? Essa é a parte mais fascinante e, olha, talvez a mais difícil de digerir. A analogia central é a da luz do Sol no vácuo do espaço. O Sol emite uma quantidade absurda de luz, mas o espaço sideral é escuro como o breu. Por quê? Porque a luz, para se manifestar, para ser vista, precisa de um objeto que ofereça resistência. Ela precisa de um planeta, de um asteroide, de poeira cósmica. Sem o obstáculo, ela simplesmente passa invisível. Entendi. A luz está lá, mas sem algo para ela bater contra, não há brilho. Perfeito. Agora o autor transpõe isso para o nosso universo interior. A luz espiritual, ou a consciência, ou como se queira chamar, está sempre disponível, como o sol. Mas para ela brilhar de forma duradoura na nossa vida, ela precisa de um obstáculo, de uma resistência. E qual é o maior obstáculo que temos dentro de nós? O nosso ego, o nosso velho eu. Nossa! Então, em vez de ver o ego como um inimigo a ser destruído, ele seria, na verdade, a ferramenta necessária para gerar luz? É isso? Exatamente essa a lógica. O ego, com seus impulsos de raiva, orgulho e vitimização, é o nosso asteroide interior. Cada vez que resistimos a um desses impulsos, estamos criando as condições para que a luz se manifeste. O problema, segundo o texto, é que o ego não quer essa luz estável. Ele busca o que o autor chama de luz direta. E o que seria essa luz direta? É basicamente a solução fácil, o atalho do ego? Perfeito. Pensa numa discussão no trânsito. Alguém te fecha. A luz direta é a buzina, o xingamento, o dedo do meio. Dá um alívio imediato, uma sensação de poder por um segundo. Mas o que vem depois? Estresse, raiva, o dia fica azedo. O autor compara isso a uma dinamite. O brilho é rápido, mas o resultado é caos e escuridão. A resistência seria respirar fundo, deixar passar, e a luz que vem disso é a paz que se carrega para o resto do dia. É uma luz menos espetacular, mais estável e duradoura. Faz todo sentido. A explosão de raiva te dá uma energia momentânea, mas te drena logo em seguida. A paz de não ter reagido, embora difícil no momento, te sustenta. Então, se resistir à reação cria essa luz duradoura, qual é o propósito maior disso? Por que o universo funcionaria assim? Para responder a isso, o texto nos leva a uma espécie de narrativa da criação, quase uma cosmologia espiritual. A ideia é que, na origem, havia apenas a luz, o todo, a causa de tudo. Para se manifestar, essa luz criou um oposto, o desejo de receber. Esse desejo somos nós, a humanidade, a matéria. Originalmente, nós somos apenas efeitos. O que significa ser um efeito? Significa que a gente reage a estímulos externos. Um elogio nos alegra, uma crítica nos fere, o sol nos esquenta, a chuva nos esfria. O estímulo lá fora é a causa, e a nossa reação é o efeito. A gente vive nesse ping-pong à mercê do que acontece ao nosso redor. O caminho da evolução, ou o propósito da nossa existência, segundo o texto, seria aprender a imitar a luz, ou seja, deixar de ser um efeito e se tornar uma causa. E como a gente sai desse modo efeito para se tornar causa? Imagino que a resposta seja a mesma de antes. É a mesma, resistindo. Quando você recebe uma crítica e, em vez de reagir com raiva ou tristeza, você escolhe conscientemente não reagir, você quebra o ciclo. Naquele momento, você deixa de ser um efeito da crítica e se torna a causa da sua própria paz. É um movimento que, em escala micro, imita o ato primordial da criação, de agir em vez de reagir. O texto chega a chamar a restrição de a tecnologia mais poderosa do mundo, porque ela literalmente muda a arquitetura da consciência. E essa ideia de se tornar causa me leva a outro ponto do material que achei fascinante e um pouco estranho no começo. O tal do pão da vergonha. Não é só sobre fazer o bem, é sobre a psicologia de receber.
Exato. É uma ideia poderosa. O texto sugere que receber algo que não conquistamos, mesmo que seja algo bom como a luz, gera um tipo de desconforto espiritual, uma vergonha. É como se a nossa consciência soubesse que aquele ganho não foi merecido. Pense em ganhar na loteria e ver a vida desmoronar, ou receber uma herança que destrói uma família. É o pão recebido sem o trabalho. A resistência, então, é o trabalho que nos torna merecedores da luz que recebemos. É o que transforma o pão em algo nutritivo e não vergonhoso. Então, o sofrimento que a gente sente ao resistir a um impulso é, na verdade, o preço que pagamos para poder receber a paz de forma digna, sem essa vergonha espiritual. Essa é a lógica. O esforço da resistência é o que nos dá o mérito, e isso nos conecta à ideia de livre-arbítrio no texto. A jornada humana seria um tipo de contrato que assinamos para cumprir uma certa medida de resistência e aprender a nos tornarmos causas. E teríamos duas formas de cumprir esse contrato: Quais seriam? o caminho da misericórdia e o caminho do julgamento. O caminho da misericórdia é a resistência consciente. Eu escolho não reagir. Eu escolho enfrentar o desconforto do meu ego. O caminho do julgamento é quando a gente se recusa a fazer isso e aí a vida nos força a mudar através da dor, do sofrimento, da crise. É a mudança imposta de fora porque não a fizemos de dentro. Ou seja, ou a gente aprende pela consciência ou a vida ensina na marra. A escolha é nossa, mas a lição vai ser aprendida de qualquer jeito. É uma visão bem direta, quase dura, do nosso papel no universo. É uma visão que remove a aleatoriedade. O sofrimento deixa de ser um azar e passa a ser visto como um mecanismo, uma consequência direta da nossa recusa em fazer o trabalho interno de resistir e nos tornarmos causa. A escolha, portanto, não é se vamos mudar, mas como vamos mudar. Certo, então tentando amarrar tudo isso. A tese central do material é que a transformação de verdade não vem de rituais, crenças ou de mudar o mundo lá fora. Ela nasce de um ato interno, silencioso e constante de resistência. Resistência aos nossos impulsos mais reativos, aqueles movidos pelo ego. Esse ato, por mais difícil que seja, funciona como um interruptor que acende uma luz interior duradoura. Um princípio que, segundo o autor, não é psicologia barata, mas um reflexo das leis da física e do cosmos. E o objetivo final de tudo isso é uma mudança de identidade, deixar de ser um efeito passivo do mundo para se tornar uma causa consciente, que gera a própria realidade. Exatamente, e isso nos deixa com uma questão bem prática para refletir, baseada numa frase forte do texto. Ele diz: a reação é o inimigo. Não o pensamento, não o sentimento, a reação. Se a gente levar isso a sério, surge uma pergunta. O que aconteceria se o objetivo de um único dia não fosse controlar os pensamentos ou suprimir os sentimentos, mas simplesmente observar cada impulso para reagir à raiva no e-mail, o orgulho numa discordância, a vitimização quando algo dá errado e conscientemente escolher não agir sobre ele? Que tipo de espaço ou clareza interna poderia ser criado quando o ciclo constante de causa externa e efeito interno é interrompido, mesmo que por um breve momento? É um material fascinante, sabe? Ele pega analogias da física para falar de fé, de consciência, de equilíbrio, coisas bem profundas. A ideia principal é essa conexão, né? Entre resistência elétrica que precisa para ter luz e a busca por um equilíbrio espiritual e até global. Então, o nosso papo aqui é para explorar essas ideias dele. Como é que a tensão entre opostos, como ele chama, resistência consciente, pode gerar luz, entendimento. Isso vai na contramão do ego, da divisão que a gente vê tanto, né? Os temas são fortes: consciência e ego, amor, imortalidade, fé, equilíbrio. Essa resistência que traz luz. E Jesus como lâmpada divina. Tem uma frase que já dá o tom. Assim como na física, onde a luz só nasce do equilíbrio entre positivo, negativo e resistência, prepara o terreno, né? Vamos lá então para essa analogia central. Ele faz um paralelo da luz física, positivo, negativo, resistência, com o equilíbrio que a gente vê como essencial nas tradições espirituais,
Cristianismo, judaísmo, islamismo e até na estrutura do átomo, próton, elétron, nêutron. Ele diz assim, é a tensão entre forças opostas, atravessadas por uma resistência consciente que gera energia, que traz luz. Forte isso. E o interessante, né, é como ele aplica isso para o nosso mundo hoje. O texto sugere que as potências mundiais, ele cita América, China, Rússia e até religiões em conflito, agem como esses polos opostos. Só que falta a tal resistência consciente ali no meio, sabe? Para mediar. E a consequência disso, segundo Lag, é escuridão. A tensão existe, mas não vira aprendizado, não vira luz. Vira só conflito. Exato. E, seguindo essa linha, tem outra imagem poderosa que ele usa, a do fóton, a partícula de luz, né? Que viajaria invisível até bater em algo. Uma resistência tipo a nossa atmosfera. Só aí ela se torna luz visível para a gente. A frase dele é direta. É a resistência que transforma o invisível em visível. Ou seja, a resistência não cria luz do nada. Ela revela o que já está lá. E aí, aprofundando no fóton, ele faz uma ligação mais direta com a consciência. Ele interpreta o fóton como pura consciência de compartilhar, sem massa. E a massa, para ele a massa está ligada ao ego, ao desejo de receber só para si mesmo. Ele chega a fazer uma equivalência, olha que ousado, luz igual a consciência de compartilhar, massa igual a consciência do ego. É como se o universo físico espelhasse estados de consciência. Sim, e a implicação que ele tira disso é bem radical. Ele sugere que se a gente, como humanidade, superasse o ego coletivo, se a gente imitasse essa leveza do fóton focada só no compartilhar, a nossa própria percepção de tempo e espaço poderia mudar bastante. Ele até fala que o futuro que a gente busca poderia virar presente de alguma forma. E tem uma crítica ali, né, meio velada talvez, aos físicos, por focarem muito nas fórmulas e talvez esquecerem o papel da consciência nisso tudo. Isso leva a gente a olhar diferente para coisas bem antigas, né? Tipo, amar ao próximo como a si mesmo. O Lagoa apresenta isso não só como moralidade, mas quase como uma tecnologia para ir além das nossas limitações. Ele também fala da imortalidade dos nossos átomos, que estão por aí há bilhões de anos, né? Em contraste com a nossa forma, que é temporária. Pois é, e aí se desenvolve a ideia de que a humanidade é uma só unidade, incluindo todo mundo, todas as religiões, ateus, agnósticos, geral. Esse jogo de ficar separando em certo e errado seria um desvio dessa unidade básica. A própria luz de Deus ele compara com aquele momento de descoberta científica, sabe? O ahá, o insight. E ele defende que a união, mesmo com quem a gente considera inimigo, traria avanços enormes. Como ele diz, o mundo vindouro será o nosso mundo aqui e agora. E com isso, a gente chega na metáfora final do Elder Lang. Jesus como a lâmpada sagrada. Nessa visão, Jesus seria o condutor, o recipiente específico que deixa a luz divina, essa consciência de compartilhar, se manifestar aqui, no mundo físico, igualzinho uma lâmpada comum, que permite a eletricidade virar a luz que a gente vê. Exatamente. E o texto vai fundo nisso. A crucificação é vista não só como morte física, mas como símbolo da morte do ego. Ele associa isso à árvore da vida, que tem a ver com ser, com compartilhar, em oposição à árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele liga ao ego, à separação. Jesus seria então o exemplo máximo desse recipiente que manifesta a luz. A mesma corrente elétrica universal, ele argumenta, pode gerar frio num refrigerador ou calor num aquecedor. Depende do aparelho, do recipiente. Jesus seria o recipiente para a luz. Então, para a gente amarrar tudo, o fio condutor dessa reflexão do Elder Lagoa é essa busca constante por equilíbrio, por luz. Isso passa necessariamente por superar o ego e por adotar o que ele chama de resistência consciente. É uma tentativa de unir física e espiritualidade, né? Reforçando que está tudo conectado e que o ato de compartilhar tem um poder transformador imenso. Sim, o que deixa a gente com uma provocação final, talvez, para pensar. Se essa luz divina, essa consciência se manifesta através de recipientes conscientes e se compartilhar supera o ego,
Que pequenas resistências conscientes a gente poderia, quem sabe, colocar no nosso dia a dia para tentar transformar as tensões que a gente vive, sejam pessoais ou coletivas, em alguma forma de entendimento, de luz. O caminho é longo, cheio de curvas e véus. Nos olhos dos amigos, segredos e céus. Mas o mal que sentes não é senão a dor, a luz da compreensão ainda há de brilhar com fulgor. Continua viajante, com fé e coragem, na busca da luz, não há mácula ou miragem. Em cada desvio há uma lição a colher. Na viagem da alma, o amor é o guia a conhecer. Encontra no perdão a paz que procuras, nos laços da amizade mais puras e escuras. Do mal que percebes, alma, bênção escondida. Na jornada da alma, és tu a vida renascida. A viagem é tua, com erros e acertos. Em cada passo descobres teus próprios desertos. Coração sincero reside a verdade. Na jornada da alma encontra-se eternidade. Caminho é longo, cheio de curvas e véus. Nos olhos dos amigos, segredos e céus. Mas o mal que sentes não é senão a dor, a luz da compreensão ainda brilha com fulgor. Continua o viajante, com fé e coragem, na busca da luz, não há mácula ou miragem. Em cada desvio há uma lição a colher. Na viagem da alma, o amor é o guia a conhecer. Encontra no perdão a paz que procuras, nos laços da amizade mais puras. O caminho é longo, cheio de curvas e véus. Nos olhos dos amigos, segredos e céus. Mas o mal que sentes não é senão a dor, a luz da compreensão ainda brilha com fulgor. Continua o viajante, com fé e coragem, na busca da luz, não há mácula ou miragem. Em cada desvio há uma lição a colher. Na viagem da alma, o amor é o guia a conhecer. Encontra no perdão a paz que procuras, nos laços da amizade mais puras e escuras. No mal que percebes, há uma bênção escondida. Na jornada da alma, és tu a vida renascida. A viagem é tua, com erros e acertos. Em cada passo descobres teus próprios desertos. Coração sincero, reside a verdade. Na jornada da alma, encontra-se a eternidade.
encontra-se eternidade. Encontra-se eternidade.